as discussões sobre o projeto, que envolve as discussões das bases teóricas da educação do campo. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre os movimentos sociais, né? Os movimentos sociais são extremamente importantes para que a gente compreenda na íntegra o que é, né? Para que a gente compreenda a essência da educação do campo, nós precisamos compreender a situação agrária e junto com essa situação agrária nós precisamos compreender aí o que são esses movimentos sociais que lutam por essa reforma agrária, tá bom? Eu quero iniciar com vocês com caos. Vamos iniciar com caos, né? Eu pergunto a vocês, caos, o que isso tem a ver com o movimento social, né? O que isso tem a ver com o movimento social, professora? Caos? Caos? Como assim? Né? Então, eu faço o convite a vocês para nos debruçarmos na letra de uma música. O nome da música é Da Lama ao Caos. Deixa eu compartilhar a tela aqui maior para vocês. Da Lama ao Caos, né, que foi composta por Chico Science. Eu não vou, né, trazer todos os detalhes dessa música, mas eu quero destacar alguns pontos aqui da música que o Chico Science nos presenteou e que ainda hoje é contemporânea, apesar dos muitos anos que essa música existe. A música inicia assim: posso sair daqui para me organizar. Posso sair daqui para desorganizar. Posso sair daqui para me organizar. Posso sair daqui para desorganizar. Da lama ao caos, do caos à lama. Um homem roubado nunca se engana, né? Nesses trechos que eu destaquei, né, da composição do Chico Science, vocês percebem aí que já há uma reflexão muito grande, né? Eu posso sair daqui onde eu estou para me organizar, mas para que eu me organize, eu tenho que sair daqui para desorganizar. E eu me desorganizando, eu me organizo, né? E ele faz ele chama essa atenção para dizer assim, que o homem que vai sair da lama ao caos, né, e que faz esse movimento reverso também do caos à lama, é porque ele está vivendo uma desigualdade muito grande, ele vive esse ciclo de miséria, de muita exploração. E ele enfatiza que um homem que foi roubado, ele nunca vai se enganar, né? A pessoa, como diz aquele ditadozinho popular, que vivem correndo pelas bocas por aí, quem bate esquece, quem apanha lembra, né? Então, a pessoa que sofre, ela vai lembrar de todo esse contexto. Aqui à direita, quando diz assim, Ô Josué, nunca vi tanta desgraça. Quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça, né? Peguei um balaio, fui na feira roubar tomate e cebola. Ia passando uma velha e pegou a minha cenoura. Aê, minha velha, deixa a cenoura aqui. Com a barriga vazia eu não consigo dormir. E com o bucho mais cheio comecei a pensar que eu me organizando posso desorganizar. E que eu desorganizando posso me organizar. Que eu me organizando posso desorganizar. Então, o Chico Science, né, eu trouxe essa música para vocês, né, já reforço o convite, busquem a música, é muito linda, com uma mistura do questão cultural do nosso país, mas, sobretudo, essa crítica que ele faz no sentido social, do homem que foi roubado, do homem que vive uma exploração, né, de quanto mais miséria, mais coisas ruins, mais exploração, mais situações de desigualdade se reforça. Então, e outro ponto que eu destaco na música, que eu espero que vocês tenham tido essa sensibilidade de observar, é que ele diz que com a barriga vazia ele não consegue dormir, mas quando ele encheu o bucho, ele começou a pensar. Então, até essa questão da fome impede que as pessoas comecem a refletir a sua situação social, certo? Professora, mas por que a senhora está falando tudo isso? Eu ainda não entendi, né? O que isso tem a ver com o movimento social? Ora, gente, o movimento social, como a própria palavra já sugere, um movimento que a sociedade, né,
a sociedade como um todo, a população, o movimento social das classes populares, vão gerar esse movimento para uma transformação nessa mesma sociedade. Então, por que eu trago essa música? Porque essa música ela é uma provocação. É uma provocação de que as coisas estão organizadas. Será se elas estão organizadas? Como elas estão? Será que a gente não tem que chegar lá e desorganizar um pouco para que ela realmente, essa sociedade que a gente vive, ela seja mais favorável às pessoas como um todo? E não apenas uma sociedade que esteja dividida em classes, que tenha reforçando privilégios a um, né? E desmerecendo e, na verdade, reforçando a miséria para outros, muitos outros, né? Então, eu começo essa discussão com vocês trazendo a música do Causa Lama, do Chico Sainz, para falar sobre movimento social. Então, a nossa discussão de hoje é sobre movimento social, mas é sobre o movimento social do campo, tá bom? Então, nós vamos nos voltar aqui sobre o que aconteceu no campo em relação a esse movimento das classes populares, certo? Deixa eu ampliar aqui o slide para que a gente já comece a entender um pouco sobre como surge esse movimento, né? É uma pergunta que a gente tem que começar a entender, né? Então, como surgiam os movimentos do campo, pessoal? Então, como é que eles surgem? Eles surgem aí, né, como vai mostrar para vocês nessas caixinhas de texto, que o movimento social camponês ele vai surgir como um descompasso ao modelo agrário. Tá vendo por que é importante a gente estudar a situação agrária primeiro? Então, qual é o modelo agrário que nós temos no nosso país? O latifúndio, o agronegócio, as grandes plantações, né? Cada vez mais há uma exploração, uma destruição do meio ambiente, uma exploração da mão de obra também, a precarização da mão de obra no campo, né? Isso quando ela existe, né? Porque está diminuindo a mão de obra no campo por conta dos maquinários que estão sendo utilizados para as grandes produções de soja, milho e etc., entre outras produções. Aqui a gente está falando de produções, mas isso também inclui as criações de gados e entre tantas outras questões que estão entre a essência do agronegócio e do latifúndio no nosso país. O movimento ele surge porque há um descompasso muito grande. Como é que o Brasil está desenvolvendo, né? Nós temos um modelo, nós temos a característica econômica agrária, desde o período da colonização, há um desenvolvimento ali, principalmente no início do século XX, há uma modernização, há aí um período em que os latifúndios, a oligarquia rural se une à burguesia industrial, mas continua-se esse privilégio da classe dominante. Mas como é que esse país está enriquecendo e as pessoas estão empobrecendo cada vez mais? Principalmente as pessoas que vivem no campo. E aí vem esse movimento do êxodo rural, das pessoas que saem do campo para tentar uma vida melhor, né, com uma vida mais tranquila na cidade, né? Que isso não existiu e nunca vai existir. Então, contra esse modelo do agronegócio, né, contra tudo isso que foi ganhando força nos últimos 500 anos, né, surgem aí esses movimentos sociais no campo. Mas é importante a gente incluir aqui, pessoal, o movimento indígena, tá? Porque desde o período da colonização, os nossos indígenas, eles lutaram pela terra que era deles. Então, a gente está falando aqui dos povos camponeses no século XX, mas desde 1500 e abadabadu que os povos indígenas lutam pela sua terra. Ainda hoje isso acontece. É uma realidade. Da mesma forma, os povos escravizados da África, né? Eles também, e a gente vê a resistência deles, a luta deles através dos quilombos. Eles também se configuram como um movimento social do campo, porque eles também lutavam pela sua liberdade e lutavam pelo acesso a essa terra como uma forma de trabalhar também.
Eles queriam ter acesso a essa terra para trabalhar para o seu sustento, como uma forma de viver em liberdade, tá? Mas eu quero que vocês já tenham essa consciência de que não é só no século XX que vai haver os movimentos sociais no campo. Então, gente, por que houve esse descompasso? Porque, gente, os camponeses viviam uma miséria muito grande, uma miséria tremenda. Uma exclusão de direitos que ainda hoje se perpetuam. As pessoas não tinham direito a uma educação, não tinham direito à saúde, não tinham direito à terra, ao trabalho, à dignidade. Nada disso. Ainda hoje tem. Então, para que melhor do que uma organização social? As pessoas se organizando para desorganizar e para organizar, como diz a música do Chico Sainz, né? Esses movimentos eles vão surgir por quê? Como eu já falei, a classe latifundiária, que também está fazendo parte aí da oligarquia rural na época, ela, de uma maneira muito sucinta, assim, ninguém percebia na época, mas existia uma relação muito grande dessa classe com o Estado, com o desenvolvimento do Estado. O Estado brasileiro se desenvolvia através dessas grandes plantações de café, da exportação, em Tananã. Então, o Estado estava ali voltado a esse poder, né? Essa relação estava muito íntima, porque terra é sinônimo de poder, ainda hoje é, tá? Então, os povos camponeses começam a lutar e resistir. E isso marca as ações desses movimentos na época e ainda hoje. Bom, aí quando a gente se pergunta, professora, tudo bem, eles surgiram aí porque eles queriam reivindicar umas melhores situações aí, por conta desse descompasso, desse desenvolvimento no país, mas que, de certa forma, não contemplavam as pessoas mais pobres, a classe trabalhadora em si. Mas quais eram as pautas de luta desses movimentos sociais do campo? Inicialmente, as questões principais de lutas e reivindicações e resistência, as pautas eram voltadas ao acesso à terra. Então, quando a gente fala sobre movimentos sociais do campo, a gente está falando do acesso à terra. As pessoas reivindicavam acesso à terra e as dimensões ligadas ao trabalho a essa terra, conforme o segmento envolvido, né? Nós temos poceiro, nós temos indígena, nós temos quilombolas, nós temos pessoas que trabalham agregadas nesses latifúndios e que estão ali até quando as pessoas simplesmente aceitarem essa situação. Os latifundiários aceitaram, quando quiserem, essas pessoas são expulsas. Eles reivindicaram acesso à terra e essa terra em relação ao trabalho que eles exerciam sobre essa terra. Tudo isso antes, claro, de 1964, né? Porque antes de 64, que, refrescando a memória de vocês, aconteceu um golpe militar. E antes desse golpe, houve uma ascensão muito grande dos movimentos sociais. Tem uma crítica, com essa ascensão dos movimentos sociais, há uma crítica muito grande em relação à vida e o trabalho no campo. As pessoas viviam uma miséria muito grande, o trabalho no campo era de semi-escravidão, as pessoas eram extremamente exploradas e não tinham uma assistência política, social e econômica na época. Houve essa busca de novas formas de inserção desses trabalhadores na sociedade. Essas pessoas estavam extremamente excluídas, sobretudo com maquinário no campo. Essas pessoas então elas iriam para onde? Agora que elas não podem mais trabalhar na terra que não é delas, foram expulsas da terra dos latifundiários. Eles buscavam por novas perspectivas, novas formas de inserção desses trabalhadores na sociedade. O surgimento de propostas políticas que buscam vincular a realidade dos trabalhadores com um projeto de desenvolvimento do país. Então, poxa, como é que existem políticas, né, essas propostas de políticas de desenvolvimento econômico do nosso país, mas que isso não reflete na vida do trabalhador, sobretudo do trabalhador no campo? A redefinição do papel da agricultura na economia. Como é que nós vivemos um país que a maior economia está voltada para a agricultura, né, que no caso agora é o agronegócio, que se reforçou com o agronegócio, com as grandes plantações e com as grandes criações. Aqui, o movimento social, se alguém perguntar para vocês, surgiu como? Bom, surgiu como esse compasso, esse contrapartida do latifúndio, né?
lutando por pautas em torno do acesso à terra e melhores condições de trabalho. E com isso eles foram ganhando bastante força. Um caráter revolucionário, né? Desde aquela época eles têm um caráter revolucionário. Isso era uma realidade. Por quê? Porque por conta desta época que ainda vivia um conservadorismo muito grande e eles já traziam ideias diversas de um novo projeto de sociedade que não era o capitalismo, que não era essa ideia essa ideia fechadinha que a gente tinha naquela época e que ainda tem até hoje, de uma ideia de que a gente tem que ir lá, que tem que brigar, que tem que se manifestar, que nós não podemos aceitar as coisas dessa forma. Então, eles tinham um caráter revolucionário e ainda hoje tem. Por conta disso, deixa eu compartilhar aqui para ficar grandão, destaca-se as ligas camponesas. Antes de 1964, as ligas camponesas, elas surgem aqui em Pernambuco, no nosso Nordeste, que são a organização dos trabalhadores da agricultura, que passam a reivindicar, né, esse acesso à terra, essas melhores condições de trabalho. Então, eles são realmente radicais, eles têm um perfil revolucionário. Por isso, por esse perfil revolucionário, em 1961, né, eles começam a ser vistos aí e comparados à luta, né, e à Revolução Cubana que tinha na época. Já vinha-se com uma grande perseguição da Coluna Prestes lá desde o período da Eras Vargas contra os comunistas. Então, as ligas camponesas, a galera aí dos sindicatos, o pessoal dos movimentos, já começam a ser associados a movimentos socialistas e comunistas e revolucionários. Então, desde essa época, tem esse lado radical, né, de revolucionar. E que ainda hoje tem. Bom, aí a gente falou e eu acredito que ficou implícito. Mas se eu fizer essa pergunta para vocês, qual a importância do movimento social no campo, né? Do e no campo? Qual é? O quê? O que é sim, professora? Qual a importância? Qual a importância, pessoal? Cri, cri, cri. A Caldarte, né, que é uma das referências da educação do campo, vai dizer que uma das importâncias dos movimentos sociais camponeses é a formação política dos camponeses. São pessoas que vivem marginalizadas e que, de certa forma, ainda são oprimidas. Elas se oprimem por conta dessa relação opressor-oprimido. Elas não se veem na condição de sujeitos de direitos. Então, o movimento social ele fazia formação de base. Aquela formação em que junta ali o pessoal, senta e vamos falar, vamos discutir. Você sabia que você tem direito? Você tem direito? Que aqui na lei assim, 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 você tem direito? Então, por que você está morando aqui, nessas condições? Né? Então, começou a fazer uma formação política com os camponeses. O movimento social camponês, além de ser um movimento de revolucionário, de buscar, reivindicar e lutar por um novo projeto de sociedade, ele é um sujeito pedagógico. Que é o quê? Ele muda, ele transforma as pessoas conforme elas vão vivenciando esse processo de luta, certo? Bom, mas aí acontece que não foram muito felizes para sempre e chega esse momento de muito retrocesso nos movimentos sociais como um todo, mas no caso nós estamos destacando aqui quais movimentos? Os camponeses. E esses movimentos foram extremamente perseguidos na época do golpe militar de 1964. Né? As possibilidades de transformar os conflitos em espaço de decisão e força política tem o golpe militar como estratégia de estagnar esse fortalecimento, vindo dos movimentos sociais e da classe trabalhadora. Ou seja, gente, tinha-se uma ascensão muito grande dos movimentos, inclusive houve o surgimento de tantos outros movimentos, que nós vamos falar isso no próximo encontro. Que movimentos foram esses? Quais os nomes, o significado dessas siglas? Mas nesta época houve uma ascensão muito grande dos movimentos sociais
e as pessoas estavam vivenciando um processo de formação política, direitos foram conquistados, as pessoas se organizaram em cooperativas e sindicatos ganhando forças e se manifestando para que os seus direitos fossem cumpridos. Então, vendo tudo isso, né, a oligarquia rural, os latifundiários, a burguesia industrial ficaram assustados e horrorizados. Gente, a gente tem que fazer alguma coisa, senão eles vão ser ousados e chegar aqui e ter o direito deles cumprido. Que absurdo, não podemos deixar isso acontecer. Então, vem aí, e o golpe militar foi uma estratégia de retrocesso, né, desses movimentos sociais e de tantas outras questões sociais que se vivenciava naquela época, tá? E aqui, para ilustrar, eu trago algumas charges que mostram realmente essa repressão no período militar, essa repressão e essa opressão. Nós temos aí um indígena que foi, né, morto, né, por uma cerca, um senhor. Tem um nomezinho, né, pra gente colocar aí pra segurar o arame, eu me esqueci. Desculpem a minha ignorância. Mas esse pedaço de madeira aí que foi colocado para dividir essa cerca, acabou sacrificando a vida. Sacrificando não. Oprimindo a vida desses indígenas que tiveram suas terras divididas. Muitos desses indígenas foram mortos por conta dessas brigas. Então, vocês veem que nessa cerca está escrito propriedade do agronegócio, né? Nesse regime militar, isso se fortaleceu, isso se tornou cada vez mais forte, fez a manutenção de toda essa dominância da classe burguesa, do latifundiário e do capitalismo. Então, pessoal, nesta época foi muito difícil para os movimentos sociais, né? Foi um silêncio e muita repressão. Teve violência, expulsão das pessoas, gente sendo presa, gente sendo exilada, movimento social sendo extinto, né? Pessoas se escondendo porque não tinham mais como viver essa vida de liberdade, porque a opressão era muito grande, né? Muito extensa, muito exagerada, tá? Então, foi um período aí de praticamente 20, quase 30 anos de muito silenciamento e muita repressão, tá? Muita repressão. Então, foi um período que os movimentos tiveram um silenciamento, tiveram aí uma resistência muito grande a mais, né? Porque eles já viviam uma resistência para lutar pelos seus direitos. E no período do regime militar isso se agravou, isso se fortificou. Então, o movimento pela reforma agrária, gente, quando a gente fala sobre o movimento dos trabalhadores, Rurais Sem Terra, da CONTAG, da CPT, tudo isso a gente vai ver na próxima aula, ou no próximo encontro. Mas, quando a gente vê que eles estão lutando com a principal pauta, a reforma agrária, que é, né, esse novo projeto de sociedade, o acesso à terra, distribuição de terra de maneira igual, para que não seja dessa maneira como está posta. Poucos têm acesso a muito e muitos têm acesso a nada, né? Então, quando a gente fala da reforma agrária, a gente não está falando só dos camponeses. Nós estamos também nos voltando às pessoas que vivem em áreas urbanas, né? Deixa eu ler aqui esse pedacinho do texto, né, que está na página 53, lá do texto que eu disponibilizei para vocês. O movimento pela reforma agrária não é resultado apenas da vontade dos camponeses, mas associa-se ao ressurgimento das greves operárias e à luta contra o regime militar, ou seja, está articulada a um processo mais amplo de luta pela democratização da sociedade. Então, quando a gente fala de reforma agrária, a gente não está falando só para as pessoas que vivem no campo. A reforma agrária inclui moradia e trabalho, é um projeto de sociedade que não fala só do acesso à terra. Ah, bom, tá bom, vamos dar terra ao pessoal, e aí? Tá bom, e aí? Essas pessoas vão viver de quê? Vão morar onde? Vão estudar onde? Vão cuidar da sua saúde aonde? Então, a reforma agrária, ela trata de uma questão democrática muito mais popular do que a democracia que a gente vive, que é uma farsa. Uma democracia que diz
usa o discurso de que todos somos iguais perante a lei, mas que quando chega no sentido econômico, nós não somos iguais. Alguns têm mais e têm direito a privilégios e têm acesso a mais, e outros têm acesso a nada. Então, quando a gente fala da reforma agrária, nós estamos falando de pessoas que vivem na zona urbana, por exemplo, que não tem onde morar e paga aluguel. E que, por exemplo, trabalha numa situação de exploração, ganhando menos que o salário mínimo, que já é mínimo do mínimo, muito mínimo do que a gente pode imaginar lá embaixo, né? E já vive humilhação, vive preconceito, mulheres, né, pretas, que vivem aí a questão da exploração sexual, né, o assédio, trabalhando, né, nas casas, cuidando das casas como domésticas, como empregadas, e isso são isso é só um dos exemplos. A gente pode trazer vários exemplos que são vistos da classe trabalhadora no meio urbano e que, através da reforma agrária, isso tudo vai se tornar muito mais democrático, vai haver uma transformação real, né, quando se trata da democratização na sociedade, certo? Então, os movimentos sociais, eles são preocupados com isso. E não é só o movimento camponês. O movimento social como um todo movimento que está ali lutando pela classe trabalhadora, ele também está voltado para a reforma agrária, certo? Para ilustrar e fortalecer ainda mais essa questão da opressão no período, né? E que se acontece até hoje, a gente vive uma farsa, a gente vê aí trabalhadores que estão procurando o seu salário. Eles veem um buraco e procuram o que é aquilo lá embaixo. O outro responde: é o salário mínimo, né? Eles estão trabalhando e vem essa ironia, que lá embaixo é o que eles estão recebendo pelo trabalho que eles estão exercendo, né? Aí outra ilustração muito interessante que traz, tá ruim a resolução, mas eu acho que se eu ler vocês vão entender. Essa chargezinha aqui, ela traz um pouco do contexto daquele livro de Karl Marx e Engels, que fala sobre o Manifesto Comunista, que diz o seguinte: profissão. Alguém pergunta: profissão, tire seu boné. E ele responde: proletário. Origem. Ele responde: de todo mundo. A pessoa responde: algo a perder? E o proletário responde: nada. Mas ele pega suas correntes e responde: talvez meus grilhões, né? As minhas amarras, a minha escravidão. Então, nessa charge, a gente vê aqui o proletário, na sua humildade, dizendo que ele vem de todo mundo. Gente, quando a gente fala da classe trabalhadora, a gente não fala só do Brasil, a gente está falando do mundo inteiro. E se nós formos fazer uma reforma agrária, uma revolução, uma mudança, a gente não vai perder muita coisa, porque a gente não... A classe trabalhadora, o que é que ela tem? Muita exploração, né? Então, o que vier é lucro, né? E se vier, é justamente a quebra dessas amarras, dessa exploração, dessa semi-escravidão que a classe trabalhadora vive. E os movimentos sociais são extremamente importantes nesse processo de mudanças sociais, tá bom? Bom, agora só para quase concluir nosso encontro de hoje, que seria basicamente isso, só que com a discussão de vocês, só que essa discussão vai acontecer no grupo do WhatsApp. Nós concluímos aqui falando que, apesar do regime militar, nós temos aí o período da Nova República, né? O pós-1964, mais especificamente o 1985, quando tem as diretas já, e aí tem um processo de redemocratização do Brasil. E como diz na caixa de texto, no período seguinte, denominado Nova República, o conflito pela terra continua acirrado, com o assassinato de trabalhadores e lideranças. Se, por um lado, os agricultores sem terra se organizam em movimentos, os latifundiários também o fazem. E eu digo uma coisa, gente, os latifundiários, eles não se reúnem apenas em movimentos.
Eles estão se reunindo no judiciário, no legislativo e talvez no executivo. Então, nós estamos vivendo uma situação triste quando se trata da situação agrária do nosso país, né? Muito triste. Daí a importância dos movimentos, de nós estarmos militando como educadores, como pessoas civis, como humanos, né? Porque é uma questão de humanidade, certo? E para finalizar, né, e já dando um feedback aqui do que a gente vai discutir na próxima aula, eu trago aqui o que esses movimentos eles vão lutar, né? Que movimentos são esses e o que é que eles vão lutar. Então, no texto que eu disponibilizei para vocês na página 53, vai dizer o seguinte: o período que se segue avança abrindo várias formas de organização dentro dos próprios movimentos, principalmente o MST, movido pelas necessidades advindas dos acampamentos e assentamentos. Algumas reflexões a partir desses novos movimentos mostram que, após a posse da terra, outras necessidades emergem, entre as quais se destacam a condição feminina. Então, pessoal, depois do processo de redemocratização e com o ressurgimento dos movimentos sociais, e no caso nós destacamos aqui os movimentos camponeses, começa-se a luta por terra continua sendo acirrada, certo? E até que a gente tem aí um êxito muito grande na década de 90, né, com o surgimento de muitos assentamentos. Entretanto, o acesso à terra somente não é o suficiente, pois os movimentos começam a perceber que essas pautas elas precisam ser ampliadas. E também a questão feminina, se destaca a questão da mulher, a questão de gênero, a questão étnica, a questão da educação, e aí entra a educação do campo, né? Porque se a gente está falando de educação para pessoas que vivem no campo, que educação é essa, tá? A introdutória dos movimentos. Então, por hoje é só, pessoal.